Eu quero deixar para a reflexão dos irmãos o Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Irmãos, veja só, o que semeia em lágrimas cegará com o quê? Com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, o que é a preciosa semente, irmãos? É a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente, quer dizer, aquele que leva a palavra de Deus, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, meus irmãos, que o final, a colheita final, que o resultado final, que a colheita para aquele que for fiel, será bom, será de alegria, será de trazer consigo seus molhos. A semente que foi lançada, ela vai dar fruto para o Senhor. Agora, nós estamos vivendo um período em que todos concordam que são os dias difíceis, os últimos dias da igreja. O mundo caminha para a prestação de contas. Então, irmãos, é necessário que vocês estejam atentos que os oportunistas de plantão, os doutores de plantão, os profetas de plantão estão brotando como grama. As pessoas estão em busca de validação, essas pessoas são oportunistas e elas, meus irmãos, estão em busca de projeção pessoal. E eu quero fazer esse alerta para o irmão. Veja só o que diz a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 50, preste bem atenção no que eu vou dizer. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Vamos fazer uma comparação aqui com Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Observa o que ele disse. Ouvi, Senhor, o quê? A tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Essa palavra viva aqui, irmãos, é a mesma usada no Salmo 119, versículo 50, que diz, porque a tua palavra me vivificou. Essa palavra vivificar, avivar, ela quer dizer exatamente isso: renovar, restaurar, avivar, reavivar. Agora, vamos comparar, como eu digo para os irmãos, a Bíblia explica ela mesma. Vamos comparar aqui com o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o que é que diz? Olha, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que eu quero mostrar para os irmãos? Que o profeta Ageu, ele disse, ouvi a tua palavra, Senhor. E o que aconteceu? Ele temeu a palavra do Senhor. E depois de temer a palavra de Deus, veja o que disse o profeta Ageu. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O profeta, depois de ouvir a palavra de Deus, ele temeu a palavra do Senhor. E ele pediu avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Depois que ouviu a palavra. No Salmo 119 diz que a palavra de Deus o vivificou, o avivou. O Senhor Jesus, ele disse aos discípulos que a sua palavra é espírito e vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é o quê, irmãos? É viva. Nós estamos vivendo um período em que se fala de avivamento espiritual. Sem a palavra. Um período de apostasia. Os irmãos estão vendo por aí pessoas dizendo que estão levando avivamento.
Pessoas que estão aí dizendo, irmãos, que estão vivendo avivamento, que está havendo um mover, entre aspas, do Espírito. Está havendo um grande avivamento no Brasil. Como pode estar havendo um avivamento se existe exatamente um afastamento das Escrituras? Nós estamos vivendo períodos de escândalos, períodos, irmãos, em que não só está brotando como grama falsos profetas, mas também falsos doutores. Os irmãos, imagina, você pega aí 3, 4 doutores que se reúnem para um debate, e eles dizem, um é doutor de grego, de hebraico, o outro também é doutor disso e daquilo outro. E quando eles vão debater suas doutrinas, as doutrinas das suas denominações, eles debatem, desmentem um ao outro, descredibilizam um ao outro, citam versículos da Bíblia, interpretam da sua maneira. E o que acontece, irmãos? O que acontece é que eles não chegam a lugar nenhum. E quem é que ganha com isso? É o reino das trevas. Por causa de quê? Porque aquele irmãozinho mais simples, ele vai ficar com dúvidas da palavra de Deus. Aquele irmãozinho mais simples, ele vai dizer, ora, se ele é doutor de grego e hebraico, o outro lá também é doutor disso e daquilo outro, o outro lá é especialista de não sei do que, e eles mesmos que se dizem conhecedores das ditas línguas, entre aspas, originais, eles não chegam a lugar nenhum, eles se contradizem. E o que acontece por trás disso, irmãos? É o enfraquecimento da autoridade das Escrituras. O povo passa a não ter mais a Bíblia como sua referência. Por quê? Porque a Bíblia, ela se contradiz, a Bíblia pode ser interpretada de diversas formas, a própria Bíblia, ela não é mais para eles a referência da verdade absoluta. Então, relativizando a verdade, relativizando as Escrituras, aonde há avivamento, irmão? O Senhor Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não conhecem as Escrituras e querem conhecer o poder de Deus. As pessoas não conhecem as Escrituras, não temem as Escrituras e estão dizendo que estão vivendo um avivamento. Está havendo um avivamento num determinado lugar. Chega um culto, as pessoas começam a se contorcer, a rodopiar, a rodar na igreja, e o povo diz, isso é derramar do Espírito. A palavra de Deus relativizada. O povo não teme as Escrituras porque não sabe qual é a referência ao que temer por causa desses ditos doutores da lei, doutores das Escrituras, entre aspas, esses profetas de plantão, oportunistas, pregadores, caricaturas de pastores, de doutores. Essa gente que está aí, irmãos, relativizando, descredibilizando as Escrituras, estão colocando no coração do povo terror. O mundo está em polvorosa. As pessoas estão mais preocupadas em saber quem é o anticristo, quando é que o templo será reconstruído. Tem uma determinada pessoa, cristão de muitos anos, estávamos conversando e eu disse para ele, não vejo a hora do Senhor vir buscar a sua igreja, de estar com Cristo. Ele disse, não, mas antes que isso aconteça, eu queria ir lá em Jerusalém para visitar o novo templo. É esse, irmãos, o nível dos ditos cristãos de hoje, principalmente nos países capitalistas. Esses dos países capitalistas, nós sabemos que tem muitos irmãos dos países onde a palavra de Deus é perseguida. Esses irmãos são presos, são torturados por causa da palavra do Senhor. Esses sim estão dando a vida pelo Evangelho. Mas nos países ditos democráticos, capitalistas, onde há celebridade gospel, profetas, doutores que são celebridades, caricaturas muito longe daquilo que deveria ser
pessoas comprometidas com a palavra do Senhor, pessoas comprometidas com a verdade das Escrituras, estão fazendo um grande serviço ao inimigo das nossas almas. E eu quero fazer um alerta para os irmãos. Desperta, invista no seu devocional, relacione-se com as Escrituras. Não vá por aí, irmãos, ouvir essas bestas feras de púlpitos, devoradores de almas, que só estão interessadas em fama, em nome, em ganhar dinheiro. E eu quero dizer para o irmão, para a irmã, abrigue-se nas Escrituras. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Mas eu quero dizer para você, invista no seu devocional, abrigue-se nas Escrituras. Os dias são difíceis. Você deve estar vendo aí dias turbulentos na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho. Você deve estar vivendo aí momentos em que você acorda de manhã e já sente uma pressão espiritual no ar. O mundo está assim. Demônios, forças espirituais estão agindo em todas as camadas da nossa sociedade, principalmente no meio religioso, no meio das igrejas, usando pessoas que se auto-intitulam ou que conseguiram o título aí de pastores, profetas, coaches, influenciadores, pessoas que estão aí citando a Bíblia, doutores, não é, das Escrituras. Mas o resultado final de tudo isso, irmãos, é relativizar as Escrituras, é tornar a palavra de Deus relativa. Cada um interpreta da sua maneira. E agora vem um, dá uma direção, dá uma interpretação, vem outro, dá outra interpretação, e o povo fica cada vez mais confuso, não sabe no que crer. Eu digo para o irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você não dê ouvido a essas pessoas, que você dobre o seu joelho, que você busque a face do Senhor, que você clame ao Espírito da verdade, que você diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me guiaria em toda a verdade. Se você deseja ser guiado pelo Espírito da verdade, dobra o seu joelho, para de ouvir essas criaturas, não aceite relativizar a palavra de Deus, não aceite de forma alguma, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus seja posta em dúvida a sua autoridade, a sua veracidade, a sua verdade. Eu convido o irmão a fazermos uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais do seu povo, que o Senhor, meu Deus, neste momento, o Senhor venha dissipar toda a dúvida, toda a confusão doutrinária, que o Senhor venha afastar, ó Pai, aquele sentimento contrário à verdade e à harmonia da sua palavra. Aquele sentimento que é totalmente contrário à pureza das Escrituras. Há muitas pessoas, Senhor, dizendo-se doutores das Escrituras e estão colocando em dúvida a pureza, a genuinidade da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, guarda o coração do teu povo, guarda o coração desse irmão, dessa irmã, desembaraça os seus sentimentos, desembaraça, Senhor Deus, esse pensamento que está completamente confuso e não sabe a quem ouvir. Que você possa parar agora e ouvir a voz do Espírito, ouvir a palavra de Deus, a inerrante palavra do Senhor, que é viva e é eficaz. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, guarda o teu povo, guarda os sinceros
e guarda-os à sombra das tuas asas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.